Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família e a tua casa nesse momento. Deus abençoe, nós estamos em mais uma madrugada na presença do nosso Deus. Eu estou com meu coração muito alegre de mais uma oportunidade de estar com vocês. Amém? Na madrugada de hoje, irmãos, nós iremos ler o capítulo de número 14 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Os irmãos perdoem, eu estou com a garganta um pouquinho meio rouco. Louva a Deus, irmãos, porque estive ministrando no dia de ontem aqui numa localidade chamada Mundo Novo, e eu louvo a Deus pela vida dos irmãos ali, o pastor Arquilino. Irmãos, eu fui ministrar e saí de lá glorificando a Deus, porque o Senhor operou milagres naquele lugar. Amém? Deus abençoe a vida da seguidora que me abordou lá e disse: olha, eu acompanho o senhor, mas eu esqueci de perguntar o nome da irmã. Mas Deus abençoe todos os irmãos aqui da localidade aqui de Mundo Novo. Amém? Tem irmãos aqui que me acompanham de Bom Jesus da Serra, tem irmãos que me acompanham aqui da região do Jacutinga, irmãos da Lagoa da Serra, amém? Você que me acompanha de São Paulo, o nosso irmão Jusemar, aí de Caraguatatuba, amém? Outros irmãos que nos acompanham, a nossa irmã Viviane, sua família, a nossa irmã Maria Auxiliadora, tá bom? Eu não sei de onde você está me assistindo, mas coloque aí de onde você me ouve, de onde você está orando comigo, e eu irei mandar um abraço para você e para a sua cidade, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar pela tua vida neste momento. Se a garganta falhar um pouco, irmãos, vocês me perdoem, porque acabei forçando um pouco no dia de ontem, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e glorificamos o teu nome, Senhor, por mais uma vez, por mais uma madrugada nos conceder a oportunidade, meu Deus, de estar na tua presença, glorificando e exaltando o teu nome. Meu Deus amado, em nome de Jesus, eu quero, Pai querido, agradecer o Senhor pela oportunidade, meu Deus, que me deu, Pai querido, no dia de ontem, Senhor, de levar a tua palavra, naquele primeiro dia de festividade, na localidade de Mundo Novo. Meu Deus amado, toma a vida dos teus servos ali, Senhor, que estão, Pai querido, com esses 3 dias de festa. Pai querido, que o Senhor possa operar ainda mais milagres, meu Deus, assim como foi no dia de ontem, que possa ser, Pai querido, nos demais dias na vida dos teus servos. Pai querido, em nome de Jesus, alcança essas irmãs, esses irmãos que têm nos acompanhado, que está orando conosco às madrugadas. Meu Deus amado, muitos não têm a oportunidade de orar às madrugadas, mas o Senhor, Pai querido, tem permitido que eles orem em um outro momento. Meu Deus, cura agora toda enfermidade, cura agora, meu Deus, todo mal, em nome de Jesus, que a tua presença esteja sobre cada vida agora. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, a depressão, as enfermidades, Senhor, na alma, as enfermidades no corpo físico, em nome de Jesus, que a tua presença possa estar, meu Deus, sobre cada um dos teus filhos agora. Pai amado, esses irmãos e irmãs que têm nos acompanhado através desse canal de transmissão, que a tua presença possa estar sempre sobre a sua casa. Meu Deus amado, aqui tem irmãs e irmãos que têm clamado pela sua família, que têm clamado pelo seu lar. Em nome de Jesus, entra com providência, Pai querido, na casa desse teu servo, na casa dessa tua serva, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, meu Deus amado, abre-nos a porta da palavra, para que possamos entender, meu Deus amado, aquilo que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Em nome de Jesus, que esse irmão, essa irmã, meu Deus, neste momento possa entender a tua palavra, e que o Espírito Santo possa revelar, em nome de Jesus, aquilo que está oculto e escondido. No nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos, para a honra e a glória do teu nome. Amém
E graças a Deus. Meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida. Pega aí a tua Bíblia, nós iremos ler o capítulo número 14 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Nós vamos ver o plano para matar Jesus, que nós vimos lá em Mateus no capítulo 26, do 3 a 5, e vamos ver lá em Lucas 22, do 1 ao 2. Diz assim o verso de número 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam como o aprenderiam à traição e o matariam. Mas dizia: não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro e de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes, indignados, diziam uns aos outros: para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E murmuravam contra eles. Jesus, porém, disse: deixai, porque aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tedes os pobres convosco, e quando quiser, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não, nem sempre me terdes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar a Jesus. Ele, vindo, alegraram-se e lhes prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para o entregar. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma passagem muito conhecida para os irmãos que conhecem de Bíblia, que aqui inicia-se um plano para matar Jesus. Mas eles não queriam matar durante a Páscoa para não haver nenhum motim das pessoas. E a Bíblia diz que ele estava na casa desse homem, desse Simão, e de repente essa mulher despejou um nardo puro na cabeça de Jesus. Os presentes ali começaram a reclamar e dizer: mas para que esse desperdício? Isso poderia muito bem ser vendido por 300 denários e dado aos pobres. Jesus falou: não. Deixe ela, não importune, porque vocês têm os pobres o tempo todo com vocês, mas eu não vou estar sempre com vocês. Ela fez isso preparando o meu corpo para a sepultura. Naquele momento aquela mulher fez uma grande ação que Jesus disse: aonde esse evangelho for pregado, a memória dela vai ser lembrada, o ato dela vai ser lembrado. Meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, o que você tem feito? Qual é o legado que você vai deixar para sua família? Qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos como cristão, como cristã? E aí no finalzinho aqui nós já vemos que Judas já foi consultar ali os sacerdotes, os fariseus, para poder entregar a Jesus. E assim ele fez e só esperou a oportunidade. E aí nós vamos ver no capítulo 12, só lembrando, irmãos, que esse capítulo é bem grande, tá? Eu peço que você tenha um pouquinho de paciência aí para nós lermos todo o capítulo. Amém? A última Páscoa, Mateus 26, do 17 ao 19, nós já vimos. Lucas 22, do 7 ao 13, nós ainda vamos ver. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: aonde quer que vamos fazer os preparativos para comerdes a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e um homem carregando um cântaro d'água vos sairá ao encontro, segui-o. Onde quer que entrar, dizei-o ao dono da casa: o mestre pergunta, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos?
E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, preparai ali. Saindo os discípulos foram à cidade e acharam tudo como lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estava reclinado à mesa a comer, disse: em verdade vos digo que em um de vós que come comigo há de trair-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhes um após o outro: por acaso sou eu? Respondeu-lhe Jesus: é um dos 12, o que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhes fora não haver nascido. Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e lhe deu, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice e, dando graças, deu aos discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da videira, até aquele dia em que beber o vinho novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Meus irmãos, aqui estava instituída a primeira Páscoa. A primeira ceia do Senhor, assim nós devemos chamar para nós, os cristãos, porque essa Páscoa ela era feita com aquele cordeiro na qual nós já vimos, né? Já falei com vocês aqui sobre isso, lá na última praga que o Senhor mandaria ao povo de Israel, mandaria ao povo do Egito para tirar o povo de Israel. E ali foi instituída a primeira Páscoa. Dali então o povo começou a celebrar a Páscoa do Senhor. Mas nesse dia, o Senhor Jesus, ele pega o pão, ele pega o cálice, dizendo que ali era o seu corpo e o seu sangue. E foi instituída então assim a ceia do Senhor. E hoje nós fazemos isso em memória dele. Amém? E aí nós vamos ver aqui no verso 27, Pedro é avisado, Mateus 26 do 31 a 35, Lucas 22 do 31 a 34 e João 13 do 36 ao 38. Disse-lhe Jesus: todos vós esta noite me abandonareis, pois está escrito: ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Depois que eu tiver ressurgido, porém irei adiante de vós para a Galileia. Declarou Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus respondeu-lhes dizendo: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Pedro, porém, insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Amém? Irmãos, isso aqui é bem conhecido já dos irmãos, é o momento em que Jesus revela em que Pedro iria negá-lo, e Pedro começa a dizer que, ainda que fosse necessário morrer, que ele não negaria o Senhor. Mas um pouco mais à frente nós vamos ver que a palavra de Jesus, ela se cumpriu. Jesus no Getsemane, Mateus no 26 do 36 ao 46, Lucas do 22 ao 39 a 46. Verso 32 diz assim: foram a algum lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e encontrou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados, não sabia o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhe: dormes? Descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai vós, vamos, aí vem o meu traidor. Meus amados irmãos, Jesus leva os discípulos aqui a um monte chamado Getsemane. Irmãos, esse é um momento muito terrível na vida do nosso Senhor, do nosso Mestre, que ele começou a sentir pavor, começou a sentir medo, e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Irmãos, nós aprendemos uma coisa muito interessante nesse texto, é que Jesus nos ensina a orar, meus irmãos. Ele deixa aqui esta palavra para que nós venhamos orar mais, buscar o Senhor, porque o Senhor falou assim, quando encontrou Pedro dormindo, disse: vocês não podem vigiar nenhuma hora, vocês não podem orar nenhuma hora. Tome cuidado, vigia, para não entrar em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, que você possa orar, que você possa buscar o Senhor. Vigia, porque o inimigo está às portas. Amém? Tome muito cuidado. Nós vamos ver agora: Jesus é preso, Mateus 26 do 47 ao 56, Lucas 22 do 47 ao 53 e João no capítulo 18 do 1 a 11. Falava ele ainda quando veio Judas, um dos 12, e com ele estava uma grande multidão com espadas e cacetetes, enviadas pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha lhes dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse: Rabi, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e prenderam. Em seguida, um dos que estava perto, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E disse-lhe Jesus: saístes com espadas e cacetetes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo e não me prendestes. Contudo, é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. Certo jovem o seguia, envolto unicamente num lençol. Tentaram prendê-lo, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Meus irmãos, esse é um momento terrível, um momento em que Jesus foi entregue, em que Jesus foi traído pelo um dos seus. Você já conhece bem a história. Esse é um momento dramático, onde as pessoas chegaram e prenderam o Senhor Jesus, e a partir daqui começa o grande sofrimento do Senhor pela minha e pela tua vida, traindo por um dos seus. E aí Jesus, perante o Sinédrio, no capítulo 26 de Mateus, nós já vimos, do verso 57 ao 68, Lucas 22, do 66 ao 71. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Então, juntando-se todos os principais sacerdotes, líderes religiosos e os mestres da lei, Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e assentou-se como os guardas. Aquecia-se perto do fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscava alguma testemunha contra Jesus para o matar, mas não achavam. Muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Então levantaram-se alguns e deram estes falsos testemunhos contra ele. Nós ouvimos dizer: eu destruirei este templo e edificando por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro não feito por mãos humanas. Nem assim o seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde? Que testificam estes contra ti? Ele, porém, se calou, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Disse-lhe Jesus: eu sou, e vereis o Filho do Homem
assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: por que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Todos consideram réu de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e dizer-lhes: profetiza! E os guardas o levaram e davam-lhe bofetada. Meus irmãos e irmãs, que hora tremenda, irmãos. Um Deus poderoso, um homem que não tinha pecado, sendo hostilizado, sendo esmurrado, sendo xingado, cuspido por um miserável homem como eu. Mas o Senhor sabia que aquele sangue vertido naquela cruz era para me salvar e era para salvar a tua vida. Amém? Nós vamos ver agora Pedro negando a Jesus a partir do verso 66, Mateus do 69 ao 75, nós já vimos. Vamos ver em Lucas 22 do 54 ao 62 e vamos ver em João no capítulo 18 do 15, no verso 15 a 18 e 25 a 27 lá embaixo. Amém? Estando Pedro embaixo do átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro que se aquentava, olhou para ele e disse: tu também estava com Jesus, o Nazareno? Ele, porém, o negou, dizendo: não conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos guardas: este é um dos tais. Ele, porém, negou outra vez. Pouco depois, os que estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, pois és galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. De quem falais? Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. E caindo-se, chorou. Meus amados irmãos, olha que coisa terrível. O homem foi avisado que ele trairia Jesus antes que o galo cantasse 2 vezes. Ele trairia o Senhor 3 vezes e ele se esqueceu. No momento que ele foi acusado de ser um galileu, de ser um seguidor de Jesus, ele se envergonhou, ele negou que não conhecia, disse que não conhecia e aí chorou amargamente. Mas tem um detalhe, irmãos: Pedro errou. Pedro negou Jesus, mas Pedro, diferente de Judas, Pedro, ele se arrependeu e foi perdoado. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, com esta palavra eu encerro este capítulo, dizendo a você: se você errou, se você pecou, se você caiu, volte de onde você parou, se arrependa do seu pecado, volte para o Senhor, volte ainda hoje, porque o Senhor está de braços abertos te esperando para você pedir perdão dos seus pecados. Amém? Que Deus abençoe grandemente a tua vida e a tua família neste momento e te dê um dia abençoado, cheio da glória dele. Deus abençoe.